com ele. Muito bem-vindo, deputado, tudo bem? Boa tarde, Lídia Lourenço, Renato Rovai, Henrique Rodrigues. Boa tarde a todos que nos acompanham. Parabenizar o trabalho que vocês fazem da Revista Fora e agradecer o convite para estar com vocês. Boa tarde, deputado. Dri, fica à vontade para começar. A gente estava falando aqui, deputado, dessa aprovação ontem em São Paulo da privatização da água aqui no estado. Eu acompanhei aí, Henrique, falando sobre isso. Pois está sendo assim uma o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista aqui, o governador do estado, está levando isso assim, mesmo com toda a crise que a gente teve recentemente da energia elétrica privatizada, que deixou milhões de pessoas sem energia, e agora está insistindo nessa privatização da água, que é um direito humano. Como que o senhor vê privatizar um setor tão estratégico para a população como a água, o direito à água? Olha, esse debate vem recorrentemente voltado, inclusive, ao Parlamento brasileiro, e eu vou dar um exemplo da realidade aqui no nosso estado, na Bahia, né? Dos 417 municípios, você não tem mais do que 10% que tem sistemas de abastecimento de água que são superavitários financeiramente. A maioria absoluta, ou seja, praticamente 90% dos municípios, são sistemas deficitários, que a receita do pagamento dos usuários não mantém o sistema. E muito menos investimentos necessários. Tá? Inclusive, boa parte do Estado está no semiárido. O que é que querem privatizar? Querem pegar os sistemas nas grandes cidades, Salvador, Feira de Santana, Jequié, Conquista, que são lucrativos, e deixar com a empresa estatal pública o restante. Ou seja, como a gente diz aqui, ficar com o filé e deixar o osso para o poder público. O sistema de água em São Paulo é um negócio gigantesco, extremamente vantajoso para a iniciativa privada. Inclusive, é bom lembrar, com toda a infraestrutura já montada, né? A iniciativa privada não gosta e não faz investimentos, apesar de todo o discurso, eles não fazem investimentos para montar infraestrutura. Eles querem pegar a infraestrutura que foi feita a duras penas com gastos do poder público, receber ela com preços subavaliados, subdimensionados, e, de preferência, uma área que eles possam ter um monopólio. Quando privatizaram a nossa refinaria da Petrobras, o discurso era o quê? Que ia ter competição, ia ter concorrência. Na área de água e esgoto, não dá nem para ter esse discurso de competição e concorrência, que não existe isso, né? Se na área de petróleo e gás nós já provamos em pouco mais de um ano que os preços praticados hoje nos combustíveis, gás de cozinha, gasolina, nos estados onde foram privatizadas, são os mais caros do Brasil. Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte. São os preços mais elevados, 20% acima dos valores praticados no Rio de Janeiro e São Paulo. No caso do sistema de água, você obviamente, um monopólio, né, que você estaria passando um grande negócio, passando um monopólio dos sistemas mais lucrativos que tem, que é da maior cidade do Brasil. Aliás, como que o governo, a gente teve essa compra da refinaria Mataripe, né? Como que está essa situação? A Petrobras já assinou o acordo, já comprou, estava reavaliando, né, a recompra dessa refinaria. Até o momento, a Petrobras estancou essa sangria da privatização, da privataria, que não foi só as refinarias que foram vendidas, mas ainda pior foi a entrega do gasoduto Nordeste, onde você vendeu o gasoduto a preços que não correspondiam a metade do que ele valia no mercado e ainda garantiu um contrato de aluguel. A empresa que comprou, imagine, você tem uma casa que custa R$200 mil, você vende essa casa por 100 mil e ainda fica morando na casa pagando aluguel, de que informa que em 5 anos o lucro da empresa vai ser maior do que ela pagou pelo ativo. Fizeram coisa ainda pior com a BR Distribuidora, não sei se vocês sabem, mas quando você chega hoje e vê aquela marca BR Petrobras num posto de gasolina, ali não é mais Petrobras.
eles venderam não só a BR Distribuidora, mas venderam a marca Petrobras. Você imagine, só para sem usar o nome, aquele refrigerante famoso, a marca vale mais do que as fábricas. A marca Petrobras tem um valor superior a toda a logística da BR Distribuidora. E hoje, quando você vai no posto, você vai botar gasolina no seu carro ali, você acha que é a gasolina da Petrobras. E não é, pode ser qualquer coisa, inclusive gasolina adulterada, e usando a marca Petrobras como se fosse produzida pela Petrobras. Essa é a parte da distribuição. E a Petrobras está tentando, né, retomar alguns desses ativos, né? São processos difíceis de negociação. O que nós temos de informação é que um fundo árabe, que foi que adquiriu a refinaria de Mataripe, que é a segunda maior do Brasil, foi a primeira construída, estaria abrindo um canal de negociação para a possibilidade de retornar para a Petrobras a refinaria da Adolfo Alves de Mataripe. Eu queria resgatar aqui, foi por isso que a gente chamou o deputado. Aliás, deputado, o senhor está parecido com o Jacques Wagner, ou é impressão minha? Já me disseram isso, já me disseram. Eu fui secretário de saúde dele, dois governos Wagner, e sou fã do nosso ex-governador. Eu acho que, depois do presidente Lula, a pessoa mais habilidosa na política que eu conheço na face da terra é o nosso ex-governador Jacques Wagner, hoje é senador e líder do governo no Senado, né? Só não foi candidato a presidente em 2018 porque não quis, né? E quando o governador aqui, tinha prefeito que não aceitava sentar com ele, porque ele dizia que se sentasse, mudava de lado. Isso qualquer um. A gente trouxe o deputado Jorge Sola aqui, nosso amigo Vitor, que está sempre aqui conosco também, que passou o contato. E mandou um superchat aqui. O Vitor Sá. Vitor Sá, um grande Vitor, um abraço. Amigão. Parabéns pelo trabalho, me representa. Meu contemporâneo de movimento estudantil. Olha só. Trabalhamos junto em Vitória da Conquista, quando eu fui secretário municipal de saúde lá. Que ótimo. Porque o senhor deu um sabão, aqui a gente fala sabão, não sei se na Bahia é sabão também. Um sabão na deputada Bia Kicis, que assim foi de bater palma de pé. A gente tem um vídeo aqui, Dri, vamos passar que é com debate fundamental. A gente não vai passar o vídeo só por causa do sabão. O sabão é bom, mas é porque a discussão era sobre a questão das vacinas, que é de fundamental importância, né, para a vida de milhões de pessoas. Tem um vídeo, um trecho do vídeo? Vou passar aqui um trechinho. Solta aí pra gente, Tati. Quero registrar aqui, eu acho um grande absurdo se tentar confundir, misturar, tratar de formas, da mesma forma, coisas absolutamente diferentes. Quando se diz, quando se duvida dessa vacina, se questiona, se busca esclarecimentos, está se colocando em dúvida todas as vacinas e, com isso, as pessoas querem parar de tomar vacina. Isso não é verdade, porque nós somos todos favoráveis às vacinas que estão no PNI há muito tempo, são vacinas seguras, de eficácia comprovada, que já deram problema, algumas já deram problema lá atrás, foram retiradas. Vocês vão me perdoar, mas eu vou precisar falar alguns termos de forma bem objetiva. É movimento anti-vacina, sim. Não dá para negar que vocês estão contrapondo ciência e ideologia. Vocês que falam tanto contra ideologia disso, ideologia daquilo. Vocês estão pregando a ideologia de vocês, e pior, vocês estão pregando o achismo, estão propagando mentiras, estão disseminando inverdades, terror. A pauta antivacina de vocês não é a pauta antivacina que nós tínhamos alguns anos atrás nos Estados Unidos, em um ou outro país, de naturalistas, de pessoas que questionavam determinadas práticas científicas. Não. Vocês sabem que a vacina é cientificamente comprovada. Vocês se utilizam política e partidariamente para falar com suas bolhas. Vocês fazem uso político partidário da vida das pessoas. Vocês fazem uso eleitoreiro da proteção à saúde da população brasileira. Vocês não estão questionando dogmas científicos.
Tá aí muita gente aqui lavou minha alma, falou tudo o que eu queria dizer. E aí eu queria perguntar para o deputado, né, o comentário aí de como que é lidar com esses negacionistas ali no Congresso e a força deles, mesmo após eles terem sido derrotados nas urnas, e a ciência ter demonstrado aí com as vacinas, né, o fim da pandemia, a gente viu isso, né, graças às vacinas a gente saiu daquela crise da pandemia, né? Então, André, uma coisa importante registrar é que essa sessão que vocês passaram vida já tinha ali, era a 4ª semana consecutiva que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que é a comissão que faz a interlocução direta com o Tribunal de Contas, que pode aprovar auditorias, né, em políticas públicas, responsável por acompanhar as políticas públicas. Já era a 4ª semana que essa comissão só fazia discutir movimento antivacina. Chegou ao ponto de fazerem, na semana anterior, tinham feito uma audiência com convidados internacionais, médicos supostamente referências de outros países, para discutir contra a vacina. Uma semana antes, tinham feito outra pauta tentando mobilizar contra a inserção no PNI da vacinação contra o Covid de crianças. Nós não podemos permitir que isso prospere para além do estrago que eles já fizeram. Olha, todas as políticas públicas no Brasil sofreram com o governo Bolsonaro. Não há uma única ação do governo federal que você bote a lupa e que tenha preservado o que nós tínhamos em 2016. O estrago foi de longo alcance em todas as áreas. Agora, quando você afeta a cultura, a recuperação, a reconstrução é mais demorada. O Ministério da Saúde já voltou a ser o coordenador do Sistema Único de Saúde, já voltou a ter credibilidade com estados e municípios, já recuperou financiamento em várias áreas, já botou mais de 4.000 serviços que não tinham financiamento regulado do SUS para dentro, já voltou a repor a ambulância do SAMU, que estava há 6 anos sem reposição de frota, já mobilizou 1.001 ações, mas vai ser o mais difícil para o Ministério da Saúde e para o SUS vai ser recuperar a cobertura vacinal. Vou lhe dar um exemplo. Naquela semana desse vídeo, ali foi numa 4ª-feira. Na segunda-feira, eu tinha estado com a ministra da Saúde, no município de Vitória da Conquista, que eu falei antes que eu fui secretário municipal de saúde de 99 a 2002. Vitória da Conquista, que é a 3ª maior cidade da Bahia, até recentemente, cobertura vacinal de BCG era 110%, 120%. Aí você vai perguntar, mas como é que é mais de 100%? É porque lá vacinava ao nascer todas as crianças. BCG é a vacina que se aplica quando a criança nasce. Então, como vacinava todas as crianças ao nascer, em todas as maternidades, não só vacinava as crianças de famílias que moravam em Conquista, como aquelas que vinham de outros municípios, só saíam da maternidade e só voltavam para casa com a vacina aplicada. Agora, 39,8%. Caramba! Caiu de 110, 120 para 39,8%. Eu tenho falado várias vezes na Câmara, eu sou médico, estou fazendo 39 anos de formado, sempre trabalhei em saúde pública, fui sanitarista na periferia de Salvador nos anos 90, acompanhei os esforços para a erradicação da polio, para combater o sarampo, para combater a rubéola. A gente, quando tinha que fazer a campanha de vacinação, a gente passava um mês, reunindo com a associação de bairro, com igrejas, para vender a confiança na vacinação. Isso foi tão positivo e tão conquistado que chegou a um ponto no Brasil que a gente não precisava mais fazer isso, era só anunciar, vacina aqui no posto, tal dia, venha cá, vamos lá. E as pessoas, ninguém questionava, nenhuma mãe de família questionava se ia levar o filho, né? Na pandemia, ao atacarem a vacina de Covid, eles quebraram o mais difícil de recuperar, que é a confiança da população numa prática de saúde, a confiança da vacina, e nós que sempre nos orgulhamos de ter o mais completo e maior programa de vacinação pública do mundo, nós caímos de forma assustadora.
Os patamares de todas as vacinas do PNI, que estavam em 90, 85, 95, estão em 40, 45, 50%. Isso foi, talvez, o maior chaga, o maior desastre. Retrocedemos 30 anos, perdemos 30 anos na questão da vacinação, graças a essa turma bolsonarista, graças ao governo que, felizmente, nós tiramos na urna ano passado, e não podemos permitir que eles continuem propagando mentiras, que eles continuem fazendo essa pregação anti-vacina, que continuem dificultando, o que eu falei lá, cada criança que vier a ter pólio, cada criança que vier a morrer de sarampo, cada criança que vier a nascer com rubéola congênita, vocês são responsáveis. Vocês têm uma atitude, inclusive, volto a frisar, você mostrou aí no vídeo, eles usam a pregação anti-vacina como uma forma de agregação do grupo e como uma forma de disputa política partidária. Tá? Isso é algo criminoso, repito aqui com vocês. Pessoas morrem, né? Pode falar. Henrique, né? Passa a bola para o Henrique. Deputado, a pergunta que eu vou fazer não é sobre saúde, mas é também sobre saúde. Engloba aí esses dois aspectos, não saúde e sim saúde. Um projeto apresentado pela deputada bolsonarista Carol Detoni quer passar para a mão dos estados a capacidade e a incumbência de legislar sobre armas de fogo no Brasil. Permitir que a venda e a autorização de armas seja autorizada no âmbito estadual e não mais no âmbito federal da União. Só que a gente sabe que, assim, quando nós falamos de 60 mil, por exemplo, um ano em que se registra 60 mil homicídios, a gente tem pelo menos o dobro disso, de pessoas que foram feridas e precisam ser atendidas no sistema público de saúde. Essas pessoas gastam insumos de saúde, elas fazem transfusão de sangue, elas fazem cirurgias, elas põem próteses, elas são amputadas em muitos casos, quando a arma de fogo são armas de uso militar. Enfim, tudo isso tem um custo brutal. Os Estados Unidos sabem bem disso, do custo que é ter tantas armas na saúde, o impacto que isso traz para a saúde no geral. O que o senhor pensa a respeito disso? Qual é o plano do governo e da base do governo na Câmara e no Senado, no Congresso como um todo, para se evitar isso? A Carol Detoni diz que o atual governo é um sinal claro de retrocesso ao país, porque impede a venda ilimitada de armamento. Como que a base do governo deve se comportar para que essa nova tragédia não venha a ser aprovada? Porque jogar na mão dos estados essa possibilidade é algo que realmente vai jogar o Brasil aí num vazio e numa escuridão que a gente não sabe exatamente no que vai resultar. É imprevisível o resultado de um projeto desse tipo, caso ele seja aprovado, não é? Com certeza. Nós já estamos sofrendo a consequência do que foi essa política do governo Bolsonaro, do governo passado. Né? Disseminaram o acesso à arma de fogo de forma absurda em nosso país. Armas, inclusive, pesadas, usadas geralmente, né, pelas Forças Armadas, fuzis, metralhadoras. Isso passou a ser disseminado. Né? Com o discurso da autoproteção, o que eles fizeram foi armar, para usar um termo bem popular, armar a bandidagem. Botar arma na mão de todos os que praticam contravenção no país. Né? E basta lembrar lá o arsenal do Roberto Jefferson, né? Foi aquele episódio, o arsenal que pegaram o vizinho ao próprio presidente Bolsonaro no condomínio dele lá, e o estrago disso sobre a vida das pessoas, com impactos negativos para o próprio sistema de saúde. Você já comentou aí. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Eles, inclusive, estão lá com o PDL para tentar reverter a posição que o governo Lula tomou, acabando a farra da disseminação das armas de fogo no país. Eles estão lá com um projeto para revogar as decisões que o governo tomou para assustar esse acesso desenfreado à arma de fogo. E essa medida que ela está tomando é para tentar, digamos assim, entregar aos estados, aonde eles tiverem
oportunidade eles a manterem essa política de armamento indiscriminado. Agora, não esqueçamos uma coisa, tem interesses econômicos grandes, tá? Essa turma teve financiamento das empresas que produzem arma de fogo e continuam sendo financiados por ela. Não é por acaso que uma deputada como essa está fazendo essa iniciativa. Eles receberam e recebem recursos. As principais empresas, corrigido, que financiaram a campanha dessa turma foram os fabricantes de arma de fogo e de munição. Não tem nenhum ali que não tenha participação direta nesse processo, né? Pode falar, Roberto. Não, eu queria aproveitar e perguntar para o deputado, que é experiente, está no Congresso já há algum tempo, como é que ele está vendo esse primeiro ano de governo Lula do ponto de vista da governabilidade. Tem se discutido muito isso, né, deputado? Assim, o governo teve que conceder muito, o Lira passou a mandar demais, é isso mesmo, as entregas que estão sendo feitas para alguns partidos ligados ao Centrão não têm repercutido em algumas votações, aí as pessoas, talvez mais apressadas na análise, queria até ouvir a sua, acham que às vezes, então, está tudo errado, o governo já de radicalizar. Como que o senhor tem avaliado essa relação política, né, do governo no primeiro Lula, do ponto de vista institucional e pessoal? Olha, eu diria a você que eu não esperava que o processo de reconstrução das políticas públicas e do governo federal fosse andar tão rápido. Se a gente for fazer um balanço desses 11 meses e poucos dias, os resultados são muito positivos. Na saúde, na educação, na economia, na geração de emprego, na recuperação econômica, todas as áreas do governo tiveram uma resposta positiva. Eu diria a você que a situação mais delicada é realmente essa, da relação do governo com o parlamento, pelas condições eleitorais que resultaram do processo passado. Eu vi outro dia uma entrevista do vice-presidente da Câmara, que é do Republicano, né? E ele dizia, aí o repórter perguntou, deputado, se o governo liberar mais cargos e mais recursos de emendas, vai melhorar a relação com o parlamento? Ele fez claro, né? Vai ter mais boa vontade dos parlamentares se atender às nossas demandas por indicações de cargos e por recursos de orçamento. Mas o povo brasileiro foi às urnas, elegeu um presidente de centro-esquerda e elegeu a maioria absoluta do parlamento de direita. Então, os temas principais e centrais, não há convergência na política entre a maioria do parlamento e a posição do governo. E o Marcos Pereira foi muito cristalino, e eu concordo com ele. Infelizmente, essa contradição, ela se reflete. E como a maioria dessa turma está ali para fazer negócio e não para fazer política, né? Obviamente, aí o que acontece? Então, o presidente Lula governando com a faca no pescoço o tempo todo, né? Cada grande votação precisa passar por negociações. O governo já entregou a Caixa Econômica para conseguir votar que rico vai pagar imposto sobre o dinheiro que ele guarda no exterior. Imagine que coisa, né? Para que os bilionários, né, rico não, os bilionários do Brasil, suas fortunas que estão em outros países, em outros lugares, paguem imposto, o governo teve que entregar a presidente da Caixa. Quantas Caixa Econômica vai precisar para fazer com que políticas públicas necessárias sejam aprovadas nos próximos meses? Essa é a questão. Agora, a habilidade do presidente Lula é fora de série, né? Ele sabe se movimentar nesse terreno pantanoso e tem conseguido aprovar pautas importantes junto ao parlamento nesse processo árduo, penoso, difícil de negociação com a maioria da direita que
Ontem à noite mesmo, uma votação, não me lembro agora qual foi, mas tem uma votação que eu parei depois para ver, o PP inteiro votou contra, o União Brasil quase todo votou contra, o MDB também, eles quase aprovaram lá a medida, faltou 3 votos apenas. Se não me engano, foi até esse PDL. Então, é realmente um processo difícil, né? Aqui, ó, foi o PDL número 3, 2023. Ele susta o decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que limita o registro e aquisição de arma de fogo. Esse PDL só não foi aprovado ontem porque faltaram 3 votos. Apenas 3 votos. Tiveram 254 votos na calada da noite. Ontem era 11 e tanto da noite quando foi votado. Nós conseguimos derrubar por apenas 3 votos. E quando você olha quem votou, o Centrão todo que estava lá votou, 90% votaram a favor de derrubar o decreto do governo. Então, imagine, que contradição, né? Um partido que tem 2, 3 ministérios, os parlamentares que têm mais benesses do governo do que mesmo os parlamentares da esquerda, têm mais acesso ao orçamento, mais acesso às políticas, mais acesso a tudo, do que quem fez campanha mesmo para eleger o presidente Lula. Numa votação como essa, tratando de um tema, como vocês trouxeram aqui, da questão do armamento disseminado, da arma de fogo disseminada, votam para derrubar uma medida do governo. Né? Felizmente não prosperou ontem, mas mostra como é o comportamento dessa relação entre a maioria do Congresso e o governo Lula. 3 votos, né? Eu queria trazer também aqui um vídeo que teve bastante repercussão da ida do ministro Silvio Almeida à Câmara, onde o senhor foi para cima também do deputado Gilvan. Olha só. Aquele que... Abra sua boca! Abra sua boca, Marcos! Você está na folha! Você está na folha! Abra sua boca, Marcos! Vai abrir agora! Deputado. Então, Adri, veja só, é bom contextualizar isso para você. O que aconteceu ali? Novamente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que eles montaram a estratégia para ocupar essa comissão. Inclusive, trocaram vagas com outros partidos. A fina flor do bolsonarismo está dentro dessa comissão para fazer pregação anti-vacina, para fazer pregação contra as políticas de defesa de direitos humanos, para fazer pregação a favor do armamento. Convidaram o ministro Silvio Almeida. O ministro Silvio Almeida é uma pessoa muito preparada, muito cuidadoso, mas é uma pessoa firme nas suas posições, que sabe sustentar suas posições. No final, esse parlamentar que estava ali, ele vive enrolado na bandeira do Brasil 24 horas por dia. Acho que até para tomar banho ele não tira a bandeira. Ele precisa se proteger usando um símbolo nacional. Quem precisa disso, né? É porque realmente não tem outra forma de blindar e de se apresentar. Ele chegou no final, era o último, ele não estava inscrito, a presidente Bia Kicis, de forma antidemocrática e antirregimental, cedeu a palavra para ele para falar no final, e ele simplesmente virou para o ministro. Foi o cúmulo, depois de dizer um bocado de bravata, um bocado de absurdo contra o ministro, ele chegou no final e disse: ministro, você é do Comando Vermelho, você é associado ao tráfico. Aí a nossa bancada, a gente não pode aceitar isso, eu não vou aceitar que uma pessoa como o ministro Silvio Almeida seja atacada dessa forma por uma pessoa que não tem moral para fazer nenhuma acusação dessa natureza. E foi o que nós dissemos: quem está na folha do tráfico são vocês, quem está na folha da empresa de armamento são vocês, e desafiei a ele. Eu abro o meu sigilo bancário, porque eu sei de onde vem o dinheiro. Agora você abre as suas contas bancárias, eu quero ver de onde é que veio o dinheiro seu. Se veio do tráfico, se veio das empresas de armas. Então, eles não abrem. Isso aí eles se pelam, aí recuou. Né? Mas nós não podemos permitir
que essa turma ataque pessoas que têm uma trajetória séria, com compromisso, como o ministro Silva Almeida. A gente está ali, uma coisa é o debate, a divergência, até as insanidades como as posições anti-vacina, a gente combate, né, no argumento, combate no discurso. Agora, permitir que uma pessoa dessa, né, um delegado que tem relação com o submundo, que se elegeu utilizando essa relação, fica se escudando na bandeira do Brasil, chegue lá para atacar dessa forma e Silva Almeida, a gente não pode permitir. Parabéns pela sua atitude, viu, deputado? Porque ali o senhor representou muitos de nós. É, de fato, asqueroso. Ele fez uma pergunta, né? Ele fez uma suposta pergunta. Né? É tipo assim, como ele tentou usar de um recurso que é assim, é nojento, asqueroso. Como era a sua relação antes desse encontro e como ficou depois? Quer dizer, como se tivesse primeiro sido um encontro onde ele tivesse combinado questões relativas ao crime com a esposa do traficante lá de Manaus. Como se aquela reunião fosse para discutir coisas do Comando Vermelho e do PCC. Uma coisa assim... Na política, você tem que ter limites. Isso aí me chama a atenção uma coisa. A gente teve muitos deputados conservadores, como deputados de direita, mas os deputados tinham um limite. Isso se perdeu um pouco nesses últimos anos, né, deputado Jorge Soto? A institucionalidade, porque você encontra com a pessoa, você vai tomar um café, você está no cafezinho do Salão Verde, você acaba conhecendo a família de muitos deputados. Você fala assim, eu tenho um limite até onde eu vou, que é um limite da institucionalidade. Acabou-se com isso, né, deputado? Renato, eu vou dar um exemplo. A nossa bancada aqui da Bahia tem parlamentares de direita, tem parlamentares conservadores, e que a gente dialoga na reunião de bancada, dialoga no debate do Congresso, tem uma relação tranquila do ponto de vista da democracia, é isso, né? A gente não pode esperar que todas as pessoas tenham a mesma opinião. Mas uma coisa é você ter discordância com posições políticas e ideológicas de direita. Outra coisa é a forma como essa turma que o bolsonarismo capitaneou e coesiona se comporta. Eles não vão para fazer o debate. Recentemente, vou dar um exemplo, a ministra Anísia esteve também no convite para uma sessão na mesma comissão, e um parlamentar chegou lá e agrediu verbalmente, falou absurdos e saiu. Ele foi ali só para fazer o filmezinho dele, para passar para a bolha. Ele não foi ali para dialogar com a ministra, não foi para ouvir nada. Nessa sessão com o ministro Silva Almeida, de 15 requerimentos que apresentaram chamando o ministro, 13 eram sobre uma suposta pessoa ligada ao tráfico lá no Amazonas, que teria vindo para um evento que o Ministério organizou com passagem paga pelo Ministério. O ministro abriu a reunião explicando que quem indicou a pessoa foi o governo do Amazonas. Quando a pessoa foi indicada, ela não era condenada, ela era esposa de um traficante e participava de uma associação de familiares e pessoas que se relacionam, que acompanham a questão das penitenciárias. Explicou tudo, apresentou tudo, mostrou tudo. Passaram as 4 horas insistindo que ele teria sido responsável por trazer essa pessoa, essa senhora, para esse evento. E, ao final, o rapaz da bandeira lá chegou com esse nível de acusação e agressividade. É a postura dessas pessoas que, infelizmente, a gente está tendo que conviver. Era muito bom quando o PSDB, né, dominava, hegemonizava o centro-direita, que o debate era de política, era de ideias. Infelizmente, essa turma do bolsonarismo não tem política na cabeça. O que eles têm é um comportamento agressivo. Eles não vão para fazer o debate no parlamento para buscar, né, construir uma maioria, construir denominadores comuns, não. Eles vão ali para fazer
filmagens, para fazer cenas, para botar nas redes sociais e falar com suas bolhas, com seus seguidores. Esse aí é o comportamento. E quanto mais agressivo eles são, mais ele conquistam seguidores. Isso é uma coisa preocupante, sabe, Renato? Porque a estratégia é ser agressivo, a estratégia é mentir, propagar mentiras. Quanto mais as mentiras sejam propagadas, a estratégia deles pode mais ser vitoriosa. Eles não fazem debate sobre o teor das políticas públicas. Eles fazem agressão aos interlocutores, aos ministros, aos agentes públicos, para tentar desqualificar o governo junto aos seus seguidores. É essa a estratégia. Infelizmente, é isso que a gente lida no dia a dia hoje na política. E, inclusive, preocupante também não é só no Brasil, não, né? Essa forma de atuação da extrema-direita no mundo é extremamente preocupante. Isso acontece também com outros partidos de extrema-direita, né? Deputado, queria te agradecer, muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Volte sempre aqui no programa Fórum 11h30 e um bom trabalho aí, força para lidar aí com esses extremistas, né, na Câmara. Obrigada, deputado. Bom, eu que agradeço a oportunidade de parabenizar o trabalho, sou fã do trabalho da revista Fórum, parabenizar a todos vocês, Dri, Henrique, Renato e todos que nos acompanharam. E estamos à disposição para criar mais oportunidades. Precisamos fazer campanha pelas vacinas, viu? Aproveitando para encerrar. Precisamos muito do... Eu estava comentando há poucos dias, quem vai fazer essa virada não são os profissionais de saúde dentro do serviço de saúde, não. Quem vai fazer essa virada são todas as pessoas que fazem interlocução com a sociedade, que falam com as pessoas. Porque quando a mãe vê uma deputada falando contra a vacina, ela deixa de levar o filho para vacinar. Mas quando ela vê você, Dri, Henrique, Renato, falando a favor, trazendo pessoas para mostrar a importância, a gente vai reconquistar a confiança dessas pessoas. Então, o trabalho de vocês é fundamental. Todos os espaços que eu tenho conversado, dialogado, o tema pode ser refinaria, pode ser Sabesp, pode ser o que for, a gente tem que dar um jeito de botar a vacina no meio, para falar com todo mundo e recuperar a credibilidade que foi destruída por essa política criminosa e irresponsável dos bolsonaristas. Muito obrigado aí. Obrigada, deputado, com certeza. Falaremos sempre sim. Abração. Tchau.